Padrões técnicos de cunhas, flâmulas e bandeiras. O que são e como identificar esses padrões dentro de um gráfico técnico. Nesse vídeo mostrarei para vocês mais 3 padrões técnicos muito importantes dentro da análise técnica. E para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Orlando, esse aqui é o meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Seguinte, uma bandeira, como o próprio nome já indica, é um padrão que se desenvolve como uma bandeira no gráfico. Ela representa uma interrupção acompanhada por uma tendência de queda no volume que interrompe uma alta ou uma queda quase vertical dos preços. Quando o padrão da bandeira for completado, os preços acabam rompendo na mesma direção em que estavam se movendo anteriormente. Em um mercado de alta, esse tipo de padrão geralmente separa em duas partes uma alta quase vertical. E normalmente o volume é muito grande um pouco antes do ponto em que começa a se formar a bandeira. E na medida em que o padrão vai se desenvolvendo, o volume acaba diminuindo gradualmente. Já no desenvolvimento da bandeira em uma tendência de baixa, o que nós podemos observar é uma clara divergência no seu volume em relação ao preço. E essa divergência, com o preço aumentando para cima e o volume decrescendo, acaba sendo tratado como um sinal bearish para os preços, ou seja, um sinal de baixa para a tendência. E aí, quando o preço acaba rompendo para baixo da região da bandeira, a queda acentuada acaba continuando. O volume tende a subir quando o preço rompe para baixo da bandeira, porém, não necessariamente esse volume precisa ser explosivo. Somente os rompimentos de preços em mercados de alta que acabam possuindo essa característica. Mas é sempre importante analisar se as características fundamentais de volume estão de acordo com o padrão técnico, já que eventualmente o volume poderá falhar juntamente com o comportamento do preço, e assim a cautela, a calma e o cuidado acabam sendo muito importantes nesses momentos. E atenção para o seguinte aviso que está no livro de análise técnica explicada. Uma bandeira que leva mais de 4 semanas para se desenvolver também deve ser tratada com cautela, porque essas formações são, por definição, interrupções temporárias de uma alta ou de uma baixa abrupta. Então, um período maior do que esse representa um tempo indevidamente longo para a realização de lucros e, portanto, existe uma menor probabilidade de que essa bandeira seja verdadeira. Ou seja, a formação de um padrão técnico de uma bandeira, seja de alta ou de baixa, reflete uma leve interrupção da tendência anterior para a realização dos lucros dos participantes do mercado que estavam comprados ou vendidos. Sendo assim, não faz tanto sentido que um período de realização de lucros acabe sendo tão longo. A medição técnica para os objetivos desse padrão pode ser traçada medindo o tamanho do movimento de alta ou de baixa anterior, que é inclusive chamado de mastro, e projetando assim essa medição no local em que acontece o rompimento. Agora falando um pouco das flâmulas. Uma flâmula se desenvolve exatamente nas mesmas circunstâncias do que uma bandeira e possui inclusive características muito semelhantes. A principal diferença que podemos notar é que no padrão de flâmula, a formação de consolidação é construída a partir de duas linhas de tendência convergentes. De certo modo, a bandeira corresponde a um retângulo e a flâmula corresponde a um triângulo, porque a flâmula é, na verdade, um triângulo muito pequeno. Porém, em todos os outros aspectos, as flâmulas são idênticas às bandeiras, tanto em termos de medição dos objetivos, no seu tempo de desenvolvimento e também nas características técnicas e fundamentais do volume. Os padrões técnicos de cunhas também são padrões muito semelhantes aos triângulos, em que duas linhas convergentes podem ser construídas a partir de uma série de topos e fundos. No entanto, enquanto que o padrão técnico do triângulo possui uma linha ascendente e outra descendente, ou então até mesmo uma linha horizontal nos casos de padrões de triângulos retângulos, as cunhas possuem linhas convergentes que se movimentam em uma mesma direção. E com isso nós temos dois tipos de cunhas, a cunha ascendente e a descendente. Uma cunha descendente representa uma interrupção temporária de uma tendência ascendente. E uma cunha ascendente é uma interrupção temporária de uma tendência descendente.
Ou seja, a cunha ascendente é um movimento de correção contrário à tendência anterior, com a apuração dos lucros dos participantes do mercado que estavam vendidos, enquanto que uma cunha descendente é um movimento de correção contrário à tendência anterior, com a apuração dos lucros dos participantes do mercado que estavam comprados. É normal também perceber que o volume acabe diminuindo durante a formação dos dois tipos de cunhas e acabar também aumentando consideravelmente no momento em que acontece o rompimento do padrão, seja para cima ou para baixo. Você deve ter percebido que a cunha e a flâmula também são bastante parecidas, uma vez que ambas consistem de linhas de tendências convergentes que se movimentam em uma direção contrária à tendência anterior, se comportando justamente como correções dos preços, e ambas também possuem o mesmo processo para medição de objetivos. A diferença de fato mais notória que podemos perceber é que o ponto em que acontece um rompimento do padrão da flâmula aparenta acontecer muito próximo ou até mesmo exatamente no vértice. Porém, de toda forma, é realmente um pouco difícil diferenciar os dois padrões. Porém, eu também tenho a responsabilidade de passar para vocês um princípio técnico muito importante. Nós já vimos aqui no canal muitos padrões, inclusive com muitos nomes diferentes. E vimos até mesmo alguns padrões que são tão semelhantes que não conseguimos nem diferenciar direito. E aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Vocês realmente acham que é necessário decorar o nome de cada padrão para ter um bom rendimento no mercado? A resposta para isso é clara: não. Não importa se você chama um padrão técnico de João do Pé de Pato ou Maria Cara de Bolacha. O importante é você perceber se as características fundamentais desses padrões apontam para uma alta ou para uma baixa dos preços. O nome que nós daremos para o padrão técnico é quase irrelevante. E esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like no vídeo, comente aí embaixo que você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas e até a próxima.